Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. ACN no solamente ha colaborado con él cuando él era obispo de Chiclayo o el administrador apostólico en el Callao, ni tampoco cuando estuvo encargado de la formación en Trujillo, sino también como ya en Roma, como al frente de la Pontificia Comisión para América Latina. Este homem que acabamos de escutar é Luís Vildoso, o responsável de projetos da Fundação AIS para a América Latina. E está a falar, como já deve ter percebido, do Papa Leão XIV, quando ele era ainda bispo e tinha a seu cargo as dioceses de Chiclayo e de Callao. E mais tarde, já como cardeal, quando dirigiu a Comissão Pontifícia para a América Latina. Vildoso conhece bem o Papa e conhece bem, e por isso a entrevista que temos com ele é tão importante, conhece bem o Peru também e as terras onde Leão XIV foi missionário. Terras onde há muitos sinais, belos sinais, eu diria mesmo, da presença também da Fundação AIS. E hoje vamos falar de um pouco disto tudo. Aliás, o facto de o Papa ter sido missionário durante vários anos no Peru vai levar-nos a procurar conhecer isto ao longo das próximas semanas um pouco melhor a realidade da Igreja, não só neste país, mas em toda a região. E vamos começar o programa de hoje precisamente pela América Latina e por causa de uma história curiosa. Foi descoberto um antigo caminhão do tempo da Segunda Guerra Mundial e que fez parte da história da Fundação AIS. Foi um dos muitos caminhões já usados em segunda mão que foram entregues à Igreja na América Latina através da AIS e que agora, Catarina, um desses velhos caminhões foi descoberto numa oficina no Brasil entre Ferrugem e, enfim, a de Sucata também. Sim, Paulo, e essa é de facto uma história também muito interessante deste caminhão agora descoberto então nesta oficina em Altamira, portanto no interior do Pará, no Brasil, e é um caminhão que agora é pouco mais de sucata, como o Paulo acabou de dizer, mas é também ao mesmo tempo, Paulo, um sinal concreto, um pedaço da história da Fundação AIS. Exatamente, e importa dizer que este caminhão fez parte de uma frota de muitos outros veículos que foram usados então na Segunda Guerra Mundial e que depois foram como que reciclados, ganharam uma nova vida graças à Fundação AIS. E este caminhão, agora descoberto, acabou por ser entregue há já muitos anos aos salesianos brasileiros, isto através, claro, da Fundação AIS. Apoiar a Igreja através dos meios de transporte é, podemos dizer, Catarina, isto desde o princípio, uma das principais missões da Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, e de facto neste caso em concreto, no caso deste caminhão, que faz parte então de um projeto de ajuda motorizada para a Amazónia. Portanto, ao fim de algum tempo essa missão foi crescendo, foi sendo ampliada e acabou por ser chamada, Paulo, de assistência missionária ambulante. Exatamente. Foi um projeto extraordinário que permitiu mobilizar padres, irmãs e catequistas, levando-os até lugares distantes, ajudando a expandir a missão da Igreja. Sem dúvida, Paulo, e de facto com a ajuda destes caminhões foi então possível fazer o contacto entre padres, missionários e as populações, promovendo assim desta forma também o início, o aparecimento de novas comunidades cristãs, e podemos dizer, Paulo, até que estes caminhões que foram oferecidos pela Fundação AIS protagonizaram um verdadeiro vai-vem de ajuda, um vai-vem de solidariedade. Exatamente. Bom, estamos então a falar da descoberta no Brasil de um velho caminhão, isto do tempo da Segunda Guerra Mundial. Importa dar a conhecer de facto esta história. É que a Fundação AIS conseguiu enviar dezenas e dezenas de caminhões deste tipo para vários países para o trabalho missionário da Igreja. A região da Amazónia, no Brasil, é disso um bom exemplo. Na prática, os caminhões foram usados, pois, para quê, Catarina? Paulo, tiveram muitos usos, foram usados para muitas coisas. Por exemplo, transportaram doentes, transportaram alimentos, transportaram remédios, livros, cadernos, até materiais de construção, Paulo, para construir ou reconstruir novas capelas e igrejas. Portanto, foram de facto muito úteis. Foram úteis, por exemplo, até para a vida
dos agricultores, Paulo, porque foram usados, os padres ajudaram os agricultores da região a levar os alimentos que produziam até aos mercados mais próximos, permitindo assim que eles também progredissem, pudessem crescer e pudessem vender os seus bens, e contribuíram também, Paulo, nesse aspecto, contribuíram também para uma melhoria de vida das próprias comunidades que viviam ali à volta destes missionários. Muito bem, eu gosto muito desta história porque ela mostra também como é possível dar sempre uma segunda vida, há uma segunda oportunidade a tudo, até a velhos caminhões que foram usados na guerra, neste caso na Segunda Guerra Mundial, e que graças então à Fundação AIS acabaram por se transformar em embaixadores de paz, isto no outro lado do Atlântico. Mas não só, é porque também aqui na Europa, e em especial na Alemanha, estes caminhões ganharam uma segunda vida e muitos foram transformados até, Catarina, em caminhões capela. Sim, Paulo, isso foi logo no princípio da Fundação AIS, no início da nossa atividade, mas com este projeto, Paulo, foi possível espalhar pela Europa, devastada depois da Segunda Guerra Mundial, mas muito em particular na Alemanha, portanto, dezenas de caminhões que transportavam, que foram transformados em verdadeiras capelas rolantes, capelas sobre rodas, e que alimentaram assim a fé dos fiéis em vários pontos, nos lugares mais isolados, e que estavam também ao mesmo tempo totalmente destruídos por causa da guerra, Paulo. De facto é incrível esta história. Bom, mas voltando ao Brasil, o caminhão que foi descoberto agora numa oficina está obviamente desgastado pelo tempo, é verdade, mas ele é ainda assim um símbolo de uma ajuda, de uma solidariedade que permanece atual. A Fundação AIS continua a fazer dos meios de transporte um dos alicerces do seu trabalho, permitindo que a Igreja chegue assim mais longe e a mais pessoas nos 4 cantos do mundo. Sem dúvida, Paulo. De facto, graças à generosidade, à solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS aqui em Portugal, mas também em todo o mundo, claro, continuamos de facto a ajudar a Igreja em inúmeros aspectos, e um deles é este, precisamente esta mobilidade, esta assistência direta às comunidades religiosas, aos missionários, através da disponibilização de vários meios de transporte, por exemplo, que vai desde barcos, carros, motorizadas, mas também, por exemplo, bicicletas ou mesmo animais, Paulo, por exemplo, em países como na região dos Andes, em que os padres, as irmãs, têm de percorrer dezenas e dezenas de quilómetros por zonas montanhosas onde não há estradas e muitas vezes nem sequer há caminhos, e por isso são tão essenciais estes meios de transporte, Paulo. Muito bem. Dos primeiros caminhões aos carros, motorizadas, barcos e bicicletas de hoje vão décadas de solidariedade. É uma história, de facto, de bondade, só possível graças a inúmeras pessoas incríveis, generosas, que são os benfeitores da AIS e que tudo fazem para ajudar a missão de padres e de irmãs espalhados pelo mundo, alguns dos quais são pessoas cheias de talento. É o caso do padre Francis. Estamos a falar de meios de transporte, pois bem, ele é sacerdote, está na Zâmbia, mas também é mecânico. O meu pai era mecânico e foi aí que o interesse começou. Aprendi a maior parte das coisas sem uma educação formal, mas através da experiência. Vendo como o meu pai trabalhava. Assim, tem sido como uma parte de mim. Cresci neste ofício desde que me lembro. Esta é a minha paróquia natal. Cresci aqui. Fui batizado aqui, fiz aqui a minha primeira comunhão e fui ordenado aqui mesmo no altar. Aquilo de que mais gosto é ser mecânico e padre. Então achei que não fazia sentido separá-los. E pensei, bem, posso tornar-me padre e continuar a fazer aquilo de que mais gosto, que é ser mecânico. Foi assim que o interesse começou. Procuro sempre o Padre Francis quando tenho um problema no carro. Às vezes trago cá o carro, mas não tenho dinheiro. Às vezes fazem-me um serviço, ajudam-me e dizem que posso pagar mais tarde. O Francis tem-nos ajudado imenso, especialmente aos que trabalham nas paróquias com carros e motas. Sempre que temos uma avaria ou um problema com os nossos veículos, especialmente eu,
Venho sempre aqui e ele ajuda-me sempre. He's always available. Ele tem um dom. É um homem bom. Neste momento, o mais difícil são os meios de sobrevivência. Os meios para a evangelização. Para chegarmos às capelas, para chegarmos aos cristãos, precisamos de meios. Não podemos ir do ponto A ao B sem transporte. Por estes dias, a Fundação AES está a fazer chegar à casa de milhares de portugueses um boletim sobre as irmãs, as religiosas, as mulheres consagradas, que são rostos de ternura e de esperança neste nosso mundo de hoje em dia tão conturbado, tão marcado por guerras, por violência e por sofrimento. Eu quero chamar a atenção sobre esta iniciativa porque procura-se, acima de tudo, também chamar a atenção dos portugueses para o papel que é insubstituível das religiosas na vida da Igreja e também, Catarina, na vida do próprio mundo. É verdade, Paulo. E, de facto, a palavra que o Paulo acabou de dizer, insubstituível, é, de facto, a palavra certa, não é? Para descrever este trabalho. Porque as irmãs, pelo que fazem, pela sua missão, pela sua presença, pelo seu afeto, pela forma como estão junto à comunidade, são, sem dúvida, insubstituíveis. E sem elas o mundo seria... Sem sombra de dúvida, Paulo, um lugar muito mais sombrio, muito mais difícil, em particular um mundo também em mais sofrimento, em particular nestes países onde elas fazem de facto a diferença no dia-a-dia. Exatamente. Bom, desde o primeiro dia que as irmãs ocupam, podemos dizê-lo, um lugar de destaque na Fundação AES. Calcula-se que haverá cerca de 600 mil religiosas em todo o mundo e milhares delas são apoiadas diretamente pela Fundação AES. Sim, Paulo, são verdadeiramente apoiadas diretamente pela Fundação AES, por nós, e portanto é uma estatística que nós gostamos de mostrar, Paulo, porque ajuda também a compreender a dimensão desta nossa ajuda, desta ajuda extraordinária que é dada através dos benfeitores e amigos da Fundação AES em todo o mundo. Portanto, neste caso em concreto, Paulo, nós podemos dizer que, até com algum orgulho, que uma em cada 30 religiosas no mundo são apoiadas diretamente pela Fundação AES. Muito bem, mas isso, na prática isso significa o quê? Bom, Paulo, isto significa, por exemplo, que no ano passado a Fundação AES promoveu e apoiou inúmeros projetos concretos de ajuda às religiosas. Mais concretamente foram 860 projetos que nós apoiámos em áreas que vão desde a mobilidade, que estivemos agora mesmo a falar, mas também, por exemplo, na formação das religiosas, no apoio à construção ou reconstrução de conventos, de casas de retiro e ainda, por exemplo, ajuda na aquisição de equipamentos para a produção, por exemplo, de hóstias, Paulo. Há comunidades de religiosas, portanto, há comunidades de irmãs que sustentam a vida do seu convento exatamente produzindo hóstias e nós fazemos então esta oferta desta máquina e oferecendo esta máquina de produção de hóstias, estamos também a assegurar ao mesmo tempo a sobrevivência daquele próprio convento, Paulo. Bom, isto pode parecer uma coisa simples, a oferta
trata de uma máquina de produção de ostras, mas na verdade é a própria vida das irmãs deste convento, é quem se oferece esta máquina, que está em causa. Sim, Paulo, e nós, Fundação AIS, estamos muito atentos a estas necessidades das irmãs, das religiosas e muito em particular atentos a estas necessidades das comunidades de vida contemplativa. Muito bem. De facto, é fantástico e é fascinante este mundo de solidariedade para com a Igreja que sofre, para com a Igreja que passa tantas necessidades em tantos e tantos lugares do mundo. Há pouco nós falámos do Brasil e agora proponho que acompanhemos, e ainda neste país, o dia-a-dia de uma destas irmãs que é apoiada diretamente pela Fundação AIS. A irmã Nair. Ela pertence à congregação das Servas da Santíssima Trindade e trabalha na região do Amazonas, junto dos que vivem nas margens do Grande Rio e que por isso são conhecidos como os ribeirinhos. Deus lhe abençoe. Sou irmã Nair, serva da Santíssima Trindade do Brasil. Trabalho com os ribeirinhos, são povos nativos que vivem nas margens do rio Amazonas. Muitos deles ainda têm um modo de vida muito tradicional. Eles pescam, cultivam a terra para se sustentarem. As condições de vida são muito difíceis e há falta de acesso à educação. Estas são algumas das razões pelas quais estamos aqui. Queremos ajudar, educar e inspirar. É um desafio mostrar a beleza e o valor da vida nesta parte do mundo, onde a pobreza é tão grande. Enganados por falsas promessas de uma vida melhor nas grandes cidades, as pessoas migram e acabam morando em favelas. Alguns deles, buscando uma renda para sustentar sua família, migram para plantações, deixando sua terra natal e trabalhando muito duro. Nós os ajudamos ensinando muitas coisas, como boa higiene, instruindo jovens que costumam engravidar muito cedo. Nós encorajamos os homens a serem mais amorosos e respeitosos com suas esposas e filhos. Isso fortalece a família. Nós simplesmente evangelizamos as pessoas. Ao trazer Jesus para elas, queremos trazer mais alegria e amor para as suas vidas. Tudo isso é possível graças à sua ajuda. Obrigado, ACN. Foi a irmã Nair que trabalha com os ribeirinhos, os povos nativos que vivem nas margens do grande rio Amazonas, no Brasil. Ela é exemplo do apoio que a Fundação AIS dá às irmãs, às religiosas em todo o mundo. Há pouco a Catarina referiu que uma em cada 30 irmãs é apoiada pela Fundação AIS e nunca é demais destacar o papel essencial que todas elas desempenham. É verdade, Paulo, e nunca teremos palavras, suficientes palavras, não é, para agradecer todo o trabalho que estas religiosas, que estas irmãs fazem em todo o mundo, porque elas estão muitas vezes, ou quase sempre, estão nos lugares mais miseráveis, nos lugares mais escondidos, dão apoio aos mais pobres, aos mais necessitados, aos que são esquecidos pela própria sociedade, e portanto elas vamos encontrar irmãs, Paulo, um pouco em bairros de lata, em favelas, nas grandes cidades, e são elas de facto tão junto a estas pessoas mais abandonadas, junto aos doentes, junto às vítimas do terrorismo, junto às pessoas que são vítimas também das redes de tráfico humano. Portanto, são elas que muitas vezes estão onde mais ninguém está, Paulo. E por isso é que nós dizemos que estas irmãs são extraordinárias, o trabalho é insubstituível e elas estão presentes, estarem presentes nestes lugares onde mais ninguém está já é de facto uma coisa extraordinária. Exatamente, sem sombra de dúvida. Bom, vamos já ao encontro de uma outra irmã, de uma outra destas mulheres extraordinárias que decidiram dedicar as suas vidas aos outros, aos últimos da sociedade. Mas antes disso, e ainda a propósito do boletim que a Fundação AIS tem feito chegar por estes dias,
a casa de milhares de portugueses, eu aproveito para lançar um desafio aqui aos nossos telespectadores. Quem quiser pode apoiar estas religiosas, estas missionárias que vivem, todas elas, apenas da caridade. Pode apoiar rezando por elas, pode apoiar também ajudando-as materialmente. Sem dúvida, Paulo, e isso é muito importante nós sublinharmos aqui, porque estas mulheres que são consagradas, elas são religiosas e vivem o dia a dia exatamente de caridade, de tudo o que nós lhe possamos dar. E por isso, e é com esta caridade do dia a dia que elas sobrevivem, e por isso tudo o que nós possamos fazer por elas, tudo o que possamos levar até elas, será sempre bom, porque elas estão junto à população e acabam por também distribuir esse apoio por todos. Por isso, quem puder ajudar, quem nos está a ver lá em casa e puder ajudar, de facto, estas religiosas, como a irmã Nair, que escutámos há pouco, eu peço a todos que nos contactem para a Fundação AIS e dizerem, de facto, que querem ajudar as religiosas. Nós sabemos que as irmãs, Paulo, vivem normalmente com muito pouco, não é necessário muito para podermos ajudar umas irmãs, e podemos dizer que com apenas 25 euros é possível alimentar, ajudar a subsistência de uma irmã durante um mês, Paulo. Muito bem, essa é uma informação que é importante, importa sublinhar. Com 25 euros é possível assegurar a subsistência de uma irmã durante um mês. É isto assim? É isso mesmo, Paulo. De facto, com apenas 25 euros é possível, então, ajudar na subsistência desta irmã, desta religiosa, durante um mês. Muitas vezes, como sabemos, elas estão em zonas, como eu disse há pouco, em zonas miseráveis e trabalham com comunidades muito, muito pobres, e por isso tudo o que lhes pudermos dar será sempre bem-vindo, como é óbvio. Seguramente. Muito bem. Normalmente nós pensamos nas irmãs como pessoas ativas, no meio das populações mais pobres, pessoas despojadas, aos serviços dos mais frágeis, dos mais idosos, dos doentes, das crianças. Bom, e não nos enganamos. Vamos agora até à Venezuela. Vamos ao encontro da irmã Maria Chiquinquira, religiosa da Congregação das Missionárias Eucarísticas da Nazaré, que vive numa aldeia muito simples nas montanhas. Las religiosas en Venezuela son hermanas y madres que no descansan. Ayudan a todos sin escatimar en esfuerzo y cariño. Ellas cuentan contigo para sanar a un país que se desangra. Hola, soy la hermana María Chiquinquirá, soy una religiosa de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo en las montañas en Venezuela. Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente. Así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Ayuda a la iglesia necesitada, apoya a religiosas de Venezuela, como la hermana María Chiquinquirá, para que puedan tener un sustento y sobrevivir. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Foi a irmã Chiquinquira, da Venezuela, um exemplo de mulheres consagradas, de mulheres extraordinárias que são apoiadas pela Fundação AIS. E agora vamos ao número desta semana. Em todos os programas nós queremos, se possível, claro, trazer até si um número que representa algo de importante na vida da Igreja, na vida de todos nós, mas também no trabalho e na missão da Fundação AIS. E o número de hoje é 10.000. Foram 10.000 livros que a Fundação AIS distribuiu no Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos em Roma. Decorreu agora no fim de semana de 31 de maio a 1 de junho. E trazemos aqui este número, 10.000, porque estamos a falar, Catarina, de um livro icónico, que é a Bíblia das Crianças.
É verdade, Paulo, e é já um clássico, não é? Incontornável quando falamos em literatura religiosa para crianças. Portanto, este nosso livro, A Bíblia das Crianças, já atingiu um número incrível, Paulo, de 51 milhões de exemplares publicados. Foi traduzido em mais de 190 línguas e estes 10 mil exemplares que foram agora entregues então aos participantes do jubileu, das famílias, das crianças, dos avós e de idosos, fazem parte de uma edição especial desta Bíblia das Crianças, com um novo layout, com um novo design, claro que mais atrativo para os tempos que correm hoje, não é? Muito bem, exatamente. Bom, mantendo o foco no continente americano, depois do Brasil e da Venezuela, vamos agora até Cuba e vamos recuperar o depoimento de um padre feliz, de um padre que se enamorou por Deus quando o seu catequista lhe ofereceu um exemplar da Bíblia das Crianças. Ele era ainda muito jovem, mas o impacto que este livro lhe provocou foi de tal forma que o sobressaltou e o levou mesmo a querer entrar no seminário, o levou a querer seguir o sacerdócio. Já imaginou o poder que um livro, um simples livro, pode ter na vida de uma criança? Muito bem, vamos agora ao encontro então do padre Rolando Montes de Oca, que quando veio a Portugal nos falou de forma entusiasmada da Bíblia das Crianças, o tal livrinho da Fundação AES, que ainda hoje ocupa un lugar privilegiado en su estante. La iglesia de mi infancia es una iglesia que tiene muchas dificultades, que sufrió mucho, que tenía muchas limitaciones, pero era una iglesia muy entregada y muy alegre. Éramos un grupo muy pequeño de niños en la comunidad, pero que teníamos una catequista, como repito, muy entregada, muy fuerte, muy animada, muy alegre, que sufría por su fe, pero que la conservaba sobre todas las cosas. Nos hacía dibujos para que tuviéramos, nos enseñaba la fe con mucha dedicación, pero todos teníamos en el corazón la nostalgia de que no teníamos ningún libro que nos hablara de Dios. Y un día, no se me olvidará nunca, llegó el párroco feliz y me regaló mi Biblia favorita, la Biblia del Niño. Con esta Biblia conocí a Dios, conocí la historia de la salvación. Con esta Biblia me enamoré de Dios. Y ese Dios del cual me enamoré me llamó a ser su sacerdote. Y con esta Biblia me fui al seminario. Tuve que buscar otras más grandes, más profundas, más explicadas, pero esta siempre será mi Biblia favorita, la Biblia con la que conocí a Jesucristo y con la que me enamoré de Dios. Foi o padre Rolando de Oca, um sacerdote cubano que se enamorou por Deus ao ler a Bíblia das Crianças, o tal livrinho da Fundação AES, que já tem mais de 51 milhões de exemplares e que já foi traduzido em mais de 190 línguas. E de Cuba, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma notícia importante ou dá-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O passado dia 13 de maio foi também dedicado a Nossa Senhora de Fátima aqui em Macau. Logo pela manhã, o bispo Dom Stephen Lee celebrou missa bem cedo para alguns fiéis que quiseram logo prestar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, fiéis esses que depois à tarde também se juntaram ao bispo de Macau para uma outra Eucaristia, desta vez já com muito mais fiéis, e acompanhar a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Enquanto que a missa da manhã foi celebrada na igreja da Sé Catedral, à tarde a Eucaristia teve lugar na igreja de São Domingos, de onde partiu a imagem de Nossa Senhora de Fátima a caminho da Ermida da Penha, ou seja, o ponto geográfico mais alto da Península de Macau. Em procissão foram assim muitos os fiéis, largas centenas, que se dirigiram para a igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que, como o próprio nome indica, é dedicada a Nossa Senhora da Penha, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e que todos os anos, no dia 13 de maio, recebe a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ali, na Ermida da Penha, o bispo elevou o ostensório com o Santíssimo Sacramento, ou com a hóstia consagrada, como quiserem, e foi então dali que, dirigindo-se para a cidade de Macau, abençoou a cidade e toda a sua população.
Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos escutar então o antigo assistente eclesiástico da Fundação AIS dos Estados Unidos, que deu uma breve entrevista quando esteve em Roma, isto na altura da eleição do Papa Leão XIV, e vamos ao encontro de Luís Vildoso, o responsável de projetos da AIS para a América Latina, e que nos vai falar também da proximidade entre a nossa Fundação e o novo Santo Padre, fruto da cooperação em que o então bispo Prevost liderou, quando ele liderou 2 dioceses no Peru. E vamos também falar de uma fantástica iniciativa que vai ter lugar no Patriarcado de Lisboa, de apoio aos cristãos em Gaza, na Terra Santa. Tudo para saber depois de um breve intervalo. Até já! Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. A recente eleição do Papa Leão XIV levou uma multidão de jornalistas até ao Vaticano. Durante os dias, a vida da Igreja esteve mesmo no centro da atualidade noticiosa e foram muitas as entrevistas, os diretos, os momentos de reportagem. Na semana passada, não sei se se recordam, nós escutámos aqui uma breve entrevista na EWTN, que é o maior canal católico do mundo, ao padre Anton Lasser, que é o assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS. Pois bem, na mesma ocasião, Montse Alvarado, que é a diretora deste canal,
e que assumia ali a emissão em direto, entrevistou o padre Roger Landry, que foi o assistente eclesiástico da Fundação AES nos Estados Unidos. Nós vamos recuperar agora essa conversa em plena Praça de São Pedro, quando o mundo ansiava ainda saber quem é que iria ser então escolhido como o novo Papa. Well, definitely a shepherd that we needed, one that would understand the persecuted church, and everything that he was saying in that interview is so true about the pontiff that we have now. The Holy Father will certainly be in a position where he can speak into these issues. Monsignor Landry, what can you tell us about that significance? So I had the privilege for 3 years to be the ecclesiastical assistant or national chaplain for Aid to the Church in Need in the United States, and I worked very closely with Father Anton Lesser. Christians are the most persecuted group on the planet. And in some places, massacres are happening almost on a weekly basis to our brothers and sisters. The church today celebrates Good Shepherd Sunday, and we know that the Good Shepherd, Jesus, lays down his life for his flock. And not just the vicar of Christ, not just priests, not just bishops, but all of us are made to make that transition from being good sheep of the Good Shepherd to learning from him how to be good shepherds of others and how to sacrifice to protect the innocent lambs from the wolves who are constantly menacing. And so Aid to the Church in Need is an extraordinary organization that keeps the focus first and foremost of Catholics on our suffering and persecuted brothers and sisters so that we will never forget them and so that all of us collectively can wake up the whole world and as good shepherds protect Christ's flock entrusted to our collective shepherdly care. No início do programa nós escutámos o responsável de projetos da Fundação AES para a América Latina a recordar a colaboração estreita entre a AES e o bispo Robert Prevost, que os cardeais reunidos em conclave escolheram, como sabemos, como o novo Papa. Luís Vildoso, o nosso colega, fala em alegria imensa e garante que Leão XIV conhece bem a missão da ajuda à Igreja que sofre e o compromisso de ser uma ponte de amor que permite à Igreja chegar onde os cristãos sofrem, onde são muito pobres ou onde são perseguidos. Nós temos uma entrevista com ele, que já vamos escutar, mas antes disso é preciso sublinhar alguns dos aspectos desta colaboração entre a AES e o Bispo, que agora é o Santo Padre. Uma colaboração que se intensificou quando Robert Francis Prevost passou então a liderar as dioceses peruanas de Chiclayo e também Catarina de Calau. É verdade, Paulo, e de facto foi uma colaboração que acabou por se materializar essencialmente quando então o Bispo Prevost foi chamado a liderar os destinos destas duas dioceses de Chiclayo e de Calau. E quais foram as áreas, digamos assim, de colaboração? Bom, Paulo, podemos dizer que foram várias as áreas de colaboração em que a Fundação AES colaborou diretamente então com ele, com o então Bispo. Portanto, foram projetos muito concretos, Paulo, e gostaria de destacar talvez a formação de seminaristas, também o apoio à presença das comunidades religiosas femininas, especialmente em lugares mais distantes, onde ainda não haviam sacerdotes na altura, no apoio também aos padres através das intenções de missas para a sua sobrevivência e depois também na construção de centros pastorais ou então na reparação de capelas nas zonas rurais, bem como também um programa de formação pastoral para os leigos. Bom, esta ligação entre a Fundação AES e o atual Papa, a ligação que remonta, portanto, ao tempo em que o então Bispo Francis Prevost liderava estas duas dioceses, Chiclayo e Calau, permite-nos também olhar com atenção para a realidade da Igreja neste país da América Latina. E neste caso, o que é que nós podemos dizer, Catarina, sobre este país, tanto sobre o Peru? Bom, Paulo, em primeiro lugar, talvez fosse bom dizermos que há uma enorme falta de sacerdotes neste país. Portanto, basta dizer alguns números para nós percebermos. Portanto, neste momento há cerca de 3.000 sacerdotes no Peru, para uma população, Paulo, de cerca de 30 milhões de pessoas. Isto significa, Paulo, que em média cada sacerdote tem de acompanhar espiritualmente cerca de 10.000 pessoas. Portanto, há zonas, sobretudo nos Andes e na Amazónia, onde este rácio é ainda maior. E para quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para percebermos, para termos um termo de comparação, aqui em Portugal, por exemplo, temos cerca de 2.500 sacerdotes, diocesanos, claro, para uma população de cerca de 10 milhões de pessoas. Portanto, e no Peru
São então 3 mil padres para 30 milhões de pessoas. Bom, estamos então a falar do Peru, isto a propósito de uma entrevista com Luís Vildoso, que é o responsável de projetos da Fundação AES para este país da América Latina. Mas há muitos mais desafios a referir. A questão, por exemplo, dos meios de transporte, de que já falámos aqui hoje, é também, Catarina, um bom exemplo. Sem dúvida, Paulo, e para percebermos também, é importante nós sabermos que o Peru é um país enorme, não é? É o terceiro maior país da América Latina. Primeiro temos o Brasil e depois a Argentina. É um país que é 2,5 vezes maior do tamanho de Espanha, portanto, para termos estes termos de comparação, não é? Além disso, Paulo, também temos que perceber que o Peru tem uma geografia complexa, não é? Temos zonas muito montanhosas de difícil acesso, montanhas muito altas, com mais de 6 mil metros de altitude, e a Igreja, especialmente nesta região dos Andes e da Amazónia, é muitas vezes a única organização que vai ao encontro da comunidade e que está presente nestes lugares mais remotos. E por isso, na Fundação AES, fazemos de facto questão de ajudar a Igreja neste tópico, que é ajudar através dos meios de transporte, que são essenciais e que são sempre adaptados à realidade de cada país, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Na próxima semana nós voltaremos a falar disto, da Igreja do Peru, dos seus desafios e também dificuldades. Mas para já, vamos então ao encontro de Luís Vildoso, o nosso colega, que é o responsável de projetos da Fundação AES para a América Latina e que conhece bem o Santo Padre. E a primeira pergunta foi mesmo sobre o que estivemos aqui a comentar no programa de hoje. O que é que significa para a Fundação AES ter já colaborado estreitamente com o Papa? E já agora, como é que o Luís Vildoso acolheu a notícia da escolha de Prevost como Santo Padre? Vamos conferir a resposta. Pues una inmensa bendición, una gran alegría, sin duda, que vivimos con toda la Iglesia, ¿no? Además, a nosotros la noticia nos pilló cuando estábamos allí en Roma en medio de una peregrinación. Y como decía, ¿no? Es una experiencia muy bonita. ACN no solamente ha colaborado con él cuando él era obispo de Chiclayo o el administrador apostólico en el Callao, ni tampoco cuando estuvo encargado de la formación en Trujillo, sino también como ya en Roma, como al frente de la Pontificia Comisión para América Latina. En el 2023 se celebró el primer encuentro sinodal de agencias de cooperación allí en Roma para ver de qué manera se puede seguir mejorando o fortaleciendo la colaboración de todas las agencias como ACN, digamos, que apoya a la iglesia local. Y el entonces Monseñor Prevost estaba allí, nos dio, digamos, alguna charla, celebró la misa para nosotros. Y en un momento yo tuve la oportunidad de acercarme y presentarme y decirle que era peruano. Y cuando le dije esto se interesó, lo cual pues muestra justamente esa cercanía y sintonía para con el Perú. Pero yo diría que ahora también como Papa, pues esa misma cercanía la va a tener con todos los fieles, con todo el mundo, con toda la iglesia, ¿no? Es un hombre que está muy comprometido con la misión, es un hombre que tiene una capacidad de atender los grandes temas sin perder de vista aquello que está en la realidad, que es muy concreta, que es muy sencilla, sin perder de vista al fiel, digamos, de a pie, por así decirlo. Y entonces yo creo que es una bendición, como decía, y ante él pues renovamos también como Fundación Pontificia nuestro compromiso y nuestro esfuerzo por seguir apoyando la misión de la Iglesia. Foi o Luís Vildoso a recordar a ligação profunda já entre o Papa e a Fundação AES e a assegurar o compromisso no apoio constante à Igreja em necessidade, à Igreja que sofre um apoio que tantas vezes é sinal de esperança onde tudo parece estar a falhar. Um dos países onde isso tem sido mais visível é a Síria. Depois de mais uma década de uma pavorosa guerra civil, em dezembro do ano passado, o regime de Bashar al-Assad caiu. Ninguém sabe neste momento como é que vai ser a história deste país, daqui para a frente, mas todos esperam, claro, o melhor, mas praticamente todos também temem o pior. E nós podemos dizer, de alguma forma, que a guerra é como que um fantasma que não desapareceu por completo, Catarina, do horizonte da Síria.
Sem dúvida, Paulo. De facto, a guerra parece mesmo uma sombra. Está ensombrado tudo isto, não é? Um fantasma, não é? Que acaba por estar sempre a pairar sobre este povo. Portanto, foram muitos anos de conflito, como sabemos, de conflito armado, de uma grande violência, com histórias terríveis que dificilmente as pessoas irão esquecer. Portanto, a queda do regime do Bashar al-Assad em dezembro do ano passado, Paulo, abriu as portas, de facto, à esperança, mas é preciso aguardar, é preciso esperar para ver o que o futuro reserva. Exatamente. Bom, a situação é difícil, mas para a Igreja nunca há tempo a perder. O futuro, podemos dizê-lo, é agora, junto àqueles que mais precisam de ajuda. É isso mesmo, Paulo. Portanto, o futuro é agora, junto àqueles que não sabem como é que vão sobreviver no dia-a-dia, junto àqueles que não sabem como é que vão ter pão sobre a sua mesa para poder alimentar a sua família, como ter trabalho, ter uma vida digna, como pagar as escolas dos filhos, como comprar o óleo para aquecer as casas durante o inverno muito frio. Portanto, como viver, no fundo, como sobreviver a estes dias, dia a dia. E a Igreja, sem dúvida, está lá sempre, está no terreno, junto aos sírios, junto ao povo, dando sempre este sinal de esperança. E nós, Paulo, enquanto Fundação AIS, também estamos aqui para esta Igreja, para estes padres, para estas irmãs, sempre prontos para ajudar, sempre disponíveis para ajudar, para que, de facto, a fé dos cristãos sírios se mantenha sempre viva, não é? Esta chama da fé se mantenha viva. Muito bem. O padre Hugo Alanis é argentino e está em Alepo, na Síria, há já vários anos. Ele conheceu alguns dos dias mais violentos e ingratos desta guerra. Ele amparou homens e mulheres enlutados e em lágrimas. Ele sossegou mães que perderam os filhos. Deu esperança a todos, mesmo quando tudo parecia estar a sucumbir. Escuta agora com atenção as palavras deste sacerdote. Ele vai dizer que é uma graça, uma bênção estar na Síria e poder servir aqueles que são os descendentes dos primeiros cristãos. ما بنعرف شو راح يصير هون بسوريا. نعم في خوف. ولكن احنا نتمنى إذا الرب بيتال كان آخر سنوات معنا بيتال كمان قريب إلنا. أول شيء نعمة إلنا نكون في الشرق الأوسط. نعمة لأنه نخدم أشخاص هم أصلهم أولاد أول مسيحيين. بيكون الهوية هوية مسيحية. كل شخص عنده تاريخ حزين. هم خلال الحرب هم تعذبوا كتير. وكتير مرات إذا في احتفال يوم الأحد إذا بدكم شيء يوم الأحد خبرونا. هم يحكوا أبونا لا تخافوا الرب معنا. هم متأكدين من هذا وجود الرب بحياتهم. هذا إيمان والرجاء بيكون كتير عالي كتير عالي. إحنا بنكون متأكدين إذا مش عن طريق هذول المساعدات يوصلون عن طريق إسيان كان مستحيل نعمل كتير من الأشغال ونتمنى تقدروا بتكملوا بخير الناس بيكونوا حوالينا. إحنا بنكون متأكدين دور الكنيسة اليوم في هذا المكان. دور الكنيسة لازم يكون زي شمع زي إنارة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. Depois deste testemunho poderoso de esperança do padre Hugo Alanis, que está na Síria, vamos continuar a falar em esperança e para dar notícia de uma iniciativa fantástica, que é a Caminhada Missionária Jubilar, que está a ser organizada pelo Patriarcado de Lisboa e que vai realizar-se no sábado, dia 14 de junho. Uma caminhada que terá como propósito a recolha de fundos para os cristãos de Gaza e cujo valor vai ser entregue à paróquia da Sagrada Família através da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo, e é de facto uma iniciativa fantástica do Serviço de Animação Missionária do Patriarcado de Lisboa e que envolve então a Fundação AIS, porque todos os fundos que forem recolhidos durante esta caminhada, durante esta iniciativa, serão depois entregues à Fundação AIS, que fará chegar então
Gaza, à paróquia da Sagrada Família, onde estão, como falamos aqui nos nossos programas anteriores, Paulo, estão cerca de 500 pessoas, 500 cristãos, homens, mulheres, crianças, algumas pessoas com deficiência, e é sem dúvida uma iniciativa louvável e que nos deixa também a nós muito sensibilizados, Paulo, por este envolvimento também da Fundação AIS. Claro. Bom, este vai ser, obviamente, um tema que voltaremos na próxima semana, mas para já, vamos então escutar as palavras do Padre Albino dos Santos, que é missionário da Boa Nova e é o responsável pelo serviço de animação missionária do Patriarcado de Lisboa, que nos vai então explicar o que é que se pretende com esta iniciativa, que vai decorrer, recordo uma vez mais, no sábado, dia 14 de junho, e que começa na Capela da Estefânia, em Lisboa, e terminará na Sé Catedral. E este ano nós temos, como fazemos todos os anos, mas nós associamos um sentido sempre muito humanitário e também ao mesmo tempo muito cristão desta mesma caminhada. Este ano nós vamos recolher fundos para a paróquia de Gaza, que tem estado no coração dos papas, provavelmente o Papa Francisco tantas vezes nos fala dessa experiência dramática que o povo está a viver, e também já do Papa Leão XIV, que tem preferido e que tem estado ao lado de dirigir muitas palavras de apoio para os nossos irmãos, não só cristãos, mas toda a comunidade que sofre imenso e que nós de alguma maneira vamos acompanhando através dessas imagens que nos vão chegando, dessa penúria, dessa fome, dessa miséria que afeta toda a comunidade, maiormente as pessoas mais velhas e as crianças. E neste sentido, nós apelamos a quem quer participar, são 10 passos, vamos assim dizer, pode dar menos, pode dar mais, pode aparecer a mesma sem essa contribuição, mas o sentido de todo o valor que nós vamos recolher será depois entregue à paróquia de Gaza. E neste sentido, para nós para nós uma alegria muito grande ter esta parceria, esta colaboração da ajuda à Igreja que sofre, que tem sido protagonista e tem sido exemplar neste apelo e neste trabalho de sensibilização, mobilização de todos nós para esta realidade destas comunidades cristãs que estão a sofrer imenso. Portanto, o nosso valor vai ser entregue à ajuda à Igreja que sofre, que depois, por seus próprios canais, fará chegar de uma forma mais séria e transparente àqueles que mesmo precisam. Por isso eu deixo este convite, deixo este apelo. Podem visitar as nossas redes sociais da Missão Lisboa, do próprio site do Patriarcado de Lisboa, onde nós temos informação e onde também podemos inscrever-nos através do QR Code, ou mesmo aparecer simplesmente e depois fará a sua inscrição e a sua contribuição. Juntos podemos também fazer esta caminhada neste ambiente sinodal que nos levará realmente a levar mais um bocadinho de esperança àqueles nossos irmãos que precisam nesta fase muito difícil. Contamos convosco e até o dia 14 de junho, se Deus quiser. Um abraço. Mesmo a finalizar o programa de hoje, vamos apenas recordar que este ano é possível fazer a consignação de 1% do IRS e que todos podemos e devemos fazê-lo para a Fundação AIS, para que a Fundação AIS tenha mais meios para ajudar mais cristãos perseguidos no mundo. Hoje já falámos aqui na Síria, falámos no Peru, falámos em Cuba, falámos na Venezuela, na Zâmbia, em Macau, que é na China, falámos também do Brasil. Todos países onde a Fundação AIS está presente e em que a ajuda que se receber através da consignação do IRS fará, Catarina, seguramente toda a diferença. Sem dúvida, Paulo. E independentemente do país onde for aplicada esta ajuda, fará sempre a diferença. E eu relembro uma vez mais, Paulo, que no ano passado a Fundação AIS recolheu 121 mil euros na consignação do IRS e que esse valor foi integralmente enviado e entregue na Diocese de Pemba para a ajuda de emergência para os deslocados de Cabo Delgado. Uma região que nós também temos falado aqui tanto, não é? Moçambique, infelizmente. Aquilo que eu peço hoje aos nossos telespectadores uma vez mais, Paulo, é que, de facto, este ano voltem a ajudar-nos através da consignação do seu IRS, porque é uma maneira extremamente fácil, é totalmente gratuita e, de facto, conseguimos, com este valor, fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas que, neste momento, vivem em países onde os cristãos são perseguidos, onde os cristãos tanto sofrem. Muito bem, é isso mesmo. Vamos agora já escutar uma pequena peça que elaborámos para si sobre a importância disto, de se ajudar os cristãos perseguidos até quando preenchemos a declaração de IRS. 505 152 304
A sua declaração de IRS salva vidas. Vidas de cristãos perseguidos, homens, mulheres e crianças traumatizados pela guerra, pela brutalidade do terrorismo. Com a sua ajuda, no ano passado a Fundação AIS apoiou muitos dos deslocados de Cabo Delgado, em Moçambique. Este ano, ao doar 1% do seu IRS, permite que a Fundação AIS duplique a sua ajuda. Onde há sofrimento e dor, também há sempre o consolo e a esperança de um padre, de uma irmã, de um catequista. Quando preencher a sua declaração, assine de cruz 505-152-304. 505-152-304. Lembre-se dos que sofrem. O mundo ignora-os. A Igreja acolhe-os. Ajuda a aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, depois de recordarmos que podemos e devemos ajudar a missão da Fundação AIS também quando preenchemos a nossa declaração de IRS, chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito ao trabalho, à missão, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.